A Confissão de Fé de Westminster, como outros documentos confessionais protestantes, eles sempre tiveram sujeitos a possíveis modificações. A gente tem exemplos, por exemplo, da Igreja Holandesa modificando a Confissão Belga, brevemente. Nós temos exemplos da Igreja Presbiteriana Americana modificando a Confissão de Fé de Westminster, principalmente no que tange a relação entre Igreja e Estado, porque a Igreja Americana estava vivenciando um período posterior àquela junção de Igreja e Estado que era típica da mentalidade medieval e ainda da época da Reforma. Agora, após a Revolução Americana, Igreja e Estado eram muito mais separados, então eles entenderam que era necessário readequar. A mudança foi significativa do ponto de vista de não mais colocar sobre o Estado uma obrigação que eles entendiam que não era mais a do Estado, e sim da Igreja. Mas ela não trouxe nenhuma mudança marcante com respeito à doutrina da Igreja, por exemplo. Ela continuou crendo que a Igreja tem o mesmo propósito, o mesmo dever. Então, embora existam exemplos de mudança da Confissão de Fé e de outras confissões reformadas na história, elas não são recorrentes, elas não são comuns e elas são muito pontuais para resolver determinados problemas. Mas todas as vezes que você modifica, e algumas modificações não foram boas, vou dar um exemplo, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA, modificou a Confissão de Fé no início do século XX e acrescentou 2 novos capítulos que não são aceitos por muitos representantes da tradição reformada que aderem à Confissão de Fé de Westminster ao redor do mundo, inclusive a Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela não aceita os capítulos 34 e 35 que foram acrescidos. Por quê? Veja o espírito da mudança. No início do século XX, a PCUSA achou que a Confissão de Fé de Westminster não falava suficientemente sobre missão e sobre o amor de Deus. Então eles colocaram lá um capítulo sobre amor e um capítulo sobre missão. Qual é o problema de você mexer numa confissão? Primeiro, você perde a sua historicidade. Você quer dar uma voz contemporânea a alguma coisa que foi escrito num contexto específico. E eu digo que isso é um problema porque aí a gente faz uma mescla de vozes contemporâneas com vozes antigas. Você deixa de entender o que eles tinham em mente naquela época quando eles escreveram isso. Segundo, a gente sempre tem problemas contemporâneos surgindo que a confissão não dará uma resposta específica àquilo. Então, se alguém perguntasse o que a Confissão de Fé pensa sobre aborto, ela não tem uma fala específica sobre aborto. O que ela pensa sobre engajamento social e o movimento que lida com maior transformação cultural? Ela não fala sobre isso, ela não tinha essa preocupação. O que ela pensa sobre teísmo aberto? Bem, ela tem doutrinas que marcam como você pode responder a desafios contemporâneos, mas ela não tem uma resposta a eles, ela não foi escrita como um documento polêmico. Então aqui está acho que um aprendizado importante sobre a Confissão de Fé. A Confissão de Fé, ela não é um documento estilo Dort, que respondeu a uma polêmica da época. Ela é um documento de fundamentos teológicos que norteiam como a gente vai responder aos diferentes desafios de cada tempo. Ela dá o fundamento. A partir do fundamento, você diz, vamos trabalhar essa questão, vamos trabalhar esse desafio. Então, quando a gente tem isso em mente, você não fica com a necessidade de fazer constantes modificações na Confissão de Fé para responder a cada novo problema, porque ela não foi escrita para responder problemas específicos, embora ela tenha um contexto histórico, mas ela foi escrita para dar os fundamentos para você encarar novos desafios à medida que eles aparecem.